Recording is on. Então, infelizmente, a grande maioria... Julie, esqueci de colocar no 4G. Tá normal? Tá normal. Então vamos continuar assim. Não, acho bom. Esqueci de... Não, vamos continuar se tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Então, infelizmente, a grande maioria, eles acreditam que não existe a perfeição na vida. A vida está tão conturbada, cheia de problemas, que como alguém vai ter uma vida perfeita? Mas você é essa alma, você não é o ego, você é a alma feita à imagem e semelhança de Deus. E Deus é a única coisa absolutamente perfeita. Isso significa que basta você se tornar, assumir essa alma, você fazer com que a sua alma passe a se manifestar, que a sua vida fica absolutamente perfeita, pois Deus é absolutamente perfeito. E depois, não tem como Deus não ser perfeito. Sabe por quê? Porque o mundo de Deus, as qualidades de Deus são absoluta, é absoluto amor, absoluta tranquilidade, absoluta paz, absoluta sabedoria, absoluta compaixão, absoluta, tudo absoluto. Então, isso nunca muda. Então, essas qualidades divinas nunca mudam. Então, não tem como não ser caótico. É tudo absolutamente perfeito. E você, alma, é feita à imagem e semelhança. Mas enquanto você estiver se expressando, se identificando com esse ego venenoso, ilusório, então a vida sempre, sempre, obrigatoriamente, vai ser, sim, um grande caos, uma grande imperfeição. Então, o que torna a vida absolutamente imperfeita é o ego mental. E o ego torna tudo em imperfeito. Por quê? Porque o ego é anti-Deus. É anti-Deus. Mas eu sou religioso, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Bobagem. Mentira, mentira. Se você tem isso, você não estaria preocupado, estressado. Se você tivesse uma fé absoluta, você não estaria egoísta, materialista, ganancioso. Isso tudo é balela, mentira do ego para continuar te iludindo, tá certo? O ego é contra a perfeição de Deus, por isso que a sua vida é um caos verdadeiro. Mas isso é óbvio, pois tudo que nasce do ego é causa negativa, não tem outra. Nasceu do ego, das dualidades, quero, não quero, pode, não pode, gosto ou não gosto, está certo, está errado, isso e aquilo. Nasceu da dualidade, é causa negativa. Por que é causa negativa? E o ego é sempre dualidade. Dualidade é o contrário do absoluto. As qualidades de Deus e do você alma são todas elas qualidades absolutas. E todas as qualidades do ego são todas elas dualistas. Por isso que não existe como fazer a pessoa ser feliz no mundo dualista. Quero, não quero, gosto ou não gosto. Isso é pura mentira. Por isso que se diz as verdades de Deus. Por que é verdade de Deus? Nunca muda. E o ego só muda constantemente. Então, daí ser tudo causa negativa que vão trazer consequências negativas para a vida também. Então, enquanto você é apegado ao dualista, não tem como fugir desse caos mental, espiritual e material. Então, com o ego, é óbvio que a vida será o oposto do desejado, do sonhado. Você sonha com um monte de felicidade, segurança, prosperidade, mas sempre vai ser imperfeita, porque tudo causa negativa. E os sábios são as provas de que basta a remoção do único causador das imperfeições na vida, que a vida divina
passa a se manifestar automaticamente. Então, remove, neutralize, cale o ego. Pronto, acabou. A vida vai ficar assim, absolutamente divina e perfeita. Então, pratique calar o ego e prove para si mesmo que o você, a alma, é feito à perfeição de Deus. Ninguém vai poder provar ou fazer isso por você. É você que tem que fazer e provar para você mesmo. E depois, uma vez que você consegue provar e se tornar no você, alma, não tem como explicar, não tem como fazer os outros, nem os sábios, nem Jesus, nem Buda, sei lá, nem um sábio consegue explicar como que a vida é absolutamente divina. Sabe que é divina, dá para falar, não, é maravilhoso, isso e aquilo, mas não tem como explicar. Sabe por quê? Sabe por quê que nenhum sábio consegue explicar como que é o mundo da alma e o mundo de Deus? Porque esse mundo é um mundo absoluto, espiritual, e você está aqui vivendo num mundo material, temporal, absolutamente oposto. E o mundo criado não tem a capacidade de entender ou explicar o mundo do Criador, por ser tão inferior, tá certo? Então, é o você ego que traz esse sofrimento, as tristezas, o egoísmo, a ganância, etc. E mais, é muito fácil saber qual o destino da sua vida. Você está preocupado com o destino da sua vida? Para que ficar preocupado com o destino da sua... Ai, não sei o que vai acontecer daqui 5 anos, 10 anos, ou amanhã, ou depois. Meu, para que ficar preocupado com o destino da sua vida? Eu te digo já qual vai ser o destino da sua vida. Eu te digo já. Basta observar onde os seus pensamentos, onde as suas intenções e os seus quereres ficam focados e direcionados. O dia inteiro, onde os seus pensamentos, onde as suas intenções, os seus quereres ficam focados e direcionados. Se o seu foco é o mundo material, então eu te digo, e vai ser assim mesmo, o seu destino será ruim. Seu destino será ruim. Por quê? Tudo que você fala, faz, decide, age, reage, conclui, é tudo referente ao mundo material. Aquele cara, aquela pessoa, essa situação, não sei o quê, é tudo balela, tudo mentira do ego. Então, o seu foco é sim o mundo material, é o ego te dominando e te escravizando. Então, eu te digo, seu destino será muito ruim. O ego está no comando. Então, o ego está criando causas negativas que vão trazer destinos negativos para a vida das pessoas. Mesmo que o apegado seja um grande filantropo, um grande benfeitor, mas antes de você ser um grande benfeitor, antes de você ser um grande filantropo, você tem que ser o você verdadeiro. O você falso não faz nenhuma filantropia, não faz nada que seja feito, como diz aí a população, de coração. Na verdade, é a alma que deveria estar fazendo e não o ego. Mas se ele ainda é o ego, nunca, jamais vai fazer nada de bom. Aparentemente pode fazer e materialmente pode fazer, mas espiritualmente jamais. Porque ele é o ego ainda. Então, é uma grande enganação. É preciso fazer isso tudo com a alma e não com a mente dominada pelo ego maligno e inexistente. E o ego, quando faz essas filantropias, essas coisas, na verdade, só infla
cada vez mais o ego, o orgulho, a arrogância, o status, o poder, e isso é tudo causa negativa. Agora, se o seu foco é Deus, e com o poder da sua fé praticar eliminar o ego, então o destino será absolutamente divino e vai melhorar a cada dia. Então, largue esse seu foco no mundo material. Tem que focar em Deus, em Deus. Ter essa fé inquebrantável em Deus. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, na sua família, ao seu redor, não importa. Fique sempre focado em Deus. Tenha fé em Deus, na vontade de Deus. Então, o destino sempre será melhor a cada dia, pois estará se fortalecendo mentalmente e espiritualmente, e, consequentemente, materialmente. E rumo à sua realização espiritual, feito à semelhança do Criador. E é interessante que o ego faz o apegado pensar que estão vivendo as suas vidas. Todo apegado ao ego está pensando, não, eu estou vivendo a minha vida. Estou curtindo a minha vida, às vezes fico preocupado, triste, ansioso, sei lá o quê, mas eu estou vivendo a minha vida. Meu, para com isso. E tem gente que fala ainda que não, você tem que aproveitar ao máximo a sua vida enquanto você pode viajar, isso e aquilo. Para com isso. Olha, esses apegados, invariavelmente, eles vão encontrar o que no final? A morte. Vão encontrar a morte. Claro, o corpo tem prazo de validade e você não sabe se vai ser daqui 5 minutos ou daqui 50 anos, sei lá quanto tempo. Mas tem um prazo de validade. Deus só não te informou o prazo do vencimento para não te deixar apavorado. Mas para alguns, bem que poderia ter, porque aí aceleraria as práticas. E aí, não, só tenho mais 5 anos, então deixa eu praticar. Se todo mundo pensasse assim, Deus daria a data de vencimento desse corpo aqui. Só que, não, infelizmente, não é bem assim. A grande maioria agiria do contrário. Já vou morrer mesmo, então vou fazer, sei lá, maldade, sei lá o quê. Por isso que Deus não avisa o prazo de validade. E os que estão à procura da vida, diferentemente daqueles que estão querendo aproveitar, entre aspas, antes de morrer, você deveria estar procurando a sua real vida, a procura do eu-alma, feita à imagem e semelhança de Deus. Estes vão encontrar a verdadeira liberdade, idêntica à de Deus. Eternamente feliz, eternamente puro amor, eternamente pura sabedoria, pura paz e prosperidade, por natureza. Então, qual o destino que você está escolhendo? Aproveitar a vida até o seu prazo final, o seu vencimento, que você nem sabe quando que é, ou então você está realmente à procura da vida idêntica de Deus? Deveria estar fazendo isso, procurando a vida idêntica a Deus, absolutamente divina, sábia, puro amor e perfeita. E só você pode decidir o destino da sua própria vida. O que você quer? Aproveitar essa vida enquanto você está respirando ou alcançar o destino divino e final, que é a sua origem, que é Deus? E principalmente para os jovens que pensam estarem correndo atrás dos seus sonhos e objetivos e conquistar o mundo material,
Todo jovem tem isso, né? Todo jovem, com algumas exceções, com poucas exceções, a grande maioria está sonhando aí em ficar rico, famoso, poderoso, sei lá o quê. Hoje em dia, como é que é? Influencer, sei lá o quê. Influencer do que, não sei, viu? Só de porcaria, né? E esses jovens, infelizmente, já pararam de viver, já deixaram de viver. Por quê? Porque assumiram o ego e pararam de lutar pelo objetivo dado por Deus. Deus te deu um objetivo, que é se unir a Ele. Mas se ele está correndo atrás desses sonhos do ego, inexistente e maligno, ele já deixou de viver. Já deixou de viver, deixou de lutar pelo objetivo correto. Está correndo na contramão da vida. É uma pena, desde jovem correr na contramão quando poderia estar correndo na direção correta. Então, elimine esse ego mental para que Deus possa se manifestar na sua mente e na sua vida. Mesmo porque o ego é um retrocesso mental, material e espiritual, um retrocesso total. E ainda as pessoas ficam sonhando. Eu quero ser que nem, sei lá, que nem Neymar, jogador de futebol, rico, isso e aquilo. Fica sonhando com essas coisas. Eu quero ser um blogueiro, sei lá o quê. E, como sempre digo, riqueza, entre aspas, riqueza material, qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Traficante, assaltante, corrupto, estelionatário, qualquer um consegue. Qualquer um. Não precisa de virtude, não precisa de desapego, não precisa de nada. A coisa mais fácil é ser rico. Vira traficante aí, rapidinho que você vai ficar rico. Então, mas às custas do retrocesso. Todas essas pessoas vão pagar muito, muito caro, vão retroceder e vai ter que pagar muito, muito caro. E terás que pagar com muitas reencarnações extremamente sofridas. Se essas pessoas soubessem o que vão encarar pela frente, eu duvido que continuariam nesse estado egoísta, materialista. Aliás, correr atrás do que os apegados consideram riqueza, entre aspas, riqueza material, é absolutamente errado. Quando somente existe uma única riqueza, que é Deus. É Deus e a sua alma idêntica a Deus. É a única riqueza que existe. O ego não é riqueza, o ego é anti-riqueza espiritual, de vida. O que é criado por Deus, o que é criado por Deus equivale, sei lá, a uma bala, a uma barrinha de chocolate, quando a riqueza verdadeira é a fábrica de chocolate. Mas não, eles preferem correr atrás da barrinha, da balinha de chocolate. É muita ignorância, né? E encontre o Criador, e você vai encontrar e ser tão dono desse mundo criado quanto o próprio Criador. Então, encontre, você é o próprio Criador. Se você é o próprio Criador desse universo e desse mundo, você é dono dele, tanto quanto ele. Mas fica só correndo atrás de migalha com egoísmo e de forma absolutamente errada. Mas os apegados ao ego seguem o que eles acreditam. Todo apegado, ele segue
aquilo que eles acreditam. E, por seguirem os comandos do ego, não seguem as verdades eternas e únicas de Deus e da alma. Daí as desarmonias, confusões, contradições, porque vive o antideus. O ego vive o antideus. Ele assumiu ser o antideus. Por isso que vive essa vida caótica. É lastimável que fiquem com a vida estagnada e aprisionada a esse ego venenoso e inexistente, quando deveriam estar praticando o silêncio mental, que é tão poderoso que faz calar até a raiva. O silêncio mental te coloca num estado de paz plena e total, num estado de harmonia, de absoluta paz, segurança. Não existe mais inconformismo, não existe mais tristeza, estresse. O silêncio mental cala a voz do pavor, da inveja, da vingança e, principalmente, a voz da ilusão do próprio ego. E esse mesmo silêncio restaura a verdadeira e plena paz, amor, segurança. Então, cale esse ego e você vai ver, literalmente vai ver e experienciar fluir dentro da sua mente a paz, o amor, a segurança e todas as virtudes de Deus e da alma. Por isso, todos os sábios praticaram esse silêncio mental, e se divinizaram e alcançaram a perfeição idêntica a Deus. Então, lembre-se, praticar calar o ego é eliminar a única causa da imperfeição humana. E veja que no mundo dos apegados, tudo tem dois lados. No mundo do apegado, sempre tem dois lados. Duas versões do mesmo fato, duas interpretações da mesma circunstância, dois pontos de vista, e vai sempre assim. Por isso que sempre existem discussões, desarmonias. Nunca dá certo. Daí tantas controvérsias. Mas no mundo dos desapegados não há esses problemas, pois tudo é absoluto e nada é dualista. Tudo é puro amor, tudo é eterna paz, eterna harmonia, eterna felicidade. Porque tudo é absoluto amor. E benevolência, paciência, felicidade, tudo é sabedoria. Daí o mundo da alma e de Deus serem absolutamente perfeitos. Por isso basta eliminar esse ego, que a perfeição já está na alma feita à semelhança de Deus. É isso aí, pessoal. Aí para todo mundo, boas práticas de calar o ego. Obrigado.